Nós tomamos a história de Israel desde que Deus chamou. E Deus tinha esse propósito de abençoar aos gentios por meio de Israel. Então nós estamos vendo esses versículos que mostram como Deus tinha esse propósito e como Ele vai cumprir isso, embora Israel tenha falhado. E nós vemos que no versículo 3, e me disse: Tu és meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E mais os versículos seguintes, mostrando que como Israel falhou em cumprir e satisfazer esse propósito de Deus, então Deus levantou o seu Filho, levantou a Cristo, o seu servo, e por meio dele, então, ele iria cumprir de imediato esse propósito de Deus. Mas nós vemos que no versículo 4, mas debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Como Cristo foi rejeitado, então ele não concluiu esse intento do Senhor, porque Israel não quis ouvir. Só que a maravilha disso é que ele não se deixou desanimar. O Senhor não deixou de ter esse intento de cumprir a vontade de Deus, que é glorificar a Cristo, e Cristo glorificar a Deus, e posteriormente, por meio de Israel, Deus também ser glorificado. E mais ainda, que os gentios serão abençoados, mas por meio de Israel. Quando Israel foi chamado, podemos ler o Salmo 80, talvez nós tenhamos lido já, mas é muito interessante no Salmo 80, alguns versículos. O versículo 8, todo o Salmo 80 fala muito disso que Isaías está profetizando. Mas o versículo 8 do Salmo 80: trouxe uma vinha do Egito, lançaste fora as nações, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. E estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio, e assim por diante. Então Deus chamou essa nação, plantou, como ele chama aqui, uma vinha, na sua terra, na terra de Israel, em Canaã, e esperava que ela desse frutos, como nós vemos em outras passagens também. Mas ela não, como uma videira brava, que não produziu esses frutos, e portanto também os gentios deixaram de ser abençoados.
por Deus por intermédio de Israel. Mas Deus então levanta uma videira, como nós vimos em João 15, uma videira verdadeira, e o pai é o agricultor. E por meio dessa videira, então, Deus ia chamar os gentios. Porque ele fala no versículo 6 de Isaías 49, disse: "Mais pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra." Então Cristo veio, essa videira, foi posta de novo no lugar de Israel, para fazer o quê? Para trazer, restaurar as tribos de Jacó, que são as 10 tribos, e tornares a trazer os guardados de Israel, que é Judá e Benjamim, que é os judeus. Então Cristo veio com esse propósito, mas ele foi rejeitado, e então isso foi postergado, isso foi posto para depois. Mas Deus vai cumprir esse propósito de abençoar os gentios por meio de Israel e restaurar Israel. Então nós temos uma coisa muito certa, que antes que Israel seja posto por cabeça das nações e as nações sejam abençoadas por Israel, como nós vemos aqui, que nos confins da terra os príncipes irão ali adorar e vão se submeter a Israel, Antes de acontecer isso, nós teremos essa grande tribulação de que nós temos falado muito nesse livro de Isaías. E depois dessa grande tribulação, então Israel será restaurado. Então, para que essa bênção se cumpra aos gentios no milênio, e principalmente também para Israel, as 10 tribos e as 2 tribos, em suma, as 12 tribos, antes que isso aconteça, para a glória de Deus, então muito lógico é que Israel deverá ser restaurado. Então, em um tempo futuro ainda, no aparecimento de Cristo, quando ele vier, não para arrebatar a sua igreja, mas quando ele vier para estabelecer o seu reino, vencendo os seus inimigos, então Israel será restaurado. Deus vai trazê-los. Nós vemos alguns versículos aqui mostrando que os próprios gentios facilitarão essa volta de Israel para a sua terra natal, e os judeus também já estarão ali, e eles passarão por essa tribulação, mas o remanescente deles vai então entrar nesse reino bendito, e os gentios, então, até os confins da terra, serão abençoados também, mas por meio de Israel, de um Israel restaurado. Tem aqueles livrinhos de crianças que a gente liga os pontos e aí vê a imagem completa das coisas, vai traçando, ligando ponto a ponto. Esse versículo que o Peixe leu aqui em Salmo 80, versículo 8: "Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste." Aí a gente vai lá em Gênesis, capítulo 49, nós vamos encontrar esse em figura, que será o ramo frutífero que vai efetivamente passar por cima do muro para alcançar os gentios. Capítulo 49 de Gênesis, versículo 22. "José é um ramo frutífero junto à fonte, com seus ramos correm sobre o muro." E é bonito nós sabemos que José, no Antigo Testamento, é uma figura de Cristo. E quando nós abrimos em João, no Evangelho de João, nós vamos ver esse ramo frutífero junto à fonte, passando por cima do muro.
para atingir uma mulher gentia, para alcançar uma gentia. É João capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Em Romanos, capítulo 15, nós temos uma passagem muito ligada a esse assunto da bênção, sair, né, para fora de Israel, abrangendo os gentios, e como isso, eu vou repetir, mas como nisso Israel falhou. Então Cristo veio realmente para cumprir esse propósito de Deus. Romanos 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em toda esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa passagem, muitas vezes, nós a lemos e aplicamos para nós, aplicamos para a igreja, esses versículos, como se eles fossem literalmente dirigidos para a igreja. Que essa bênção que fala aqui é a bênção da igreja, dos gentios, agora que fazem parte da igreja. Mas, literalmente, ela não está dizendo isso. Ele está usando essa passagem, o apóstolo Paulo, mostrando que também os gentios têm esse proveito agora por meio de Cristo. Cristo vai cumprir os seus propósitos de fazer os gentios, abençoar os gentios e tudo mais, por meio de Israel, coisa que Israel falhou em fazer. Mas, literalmente, ele não está falando da igreja, ele está falando desse tempo, quando, de fato, Cristo virá para estabelecer o seu reino aqui, restaurar Israel e os gentios serem abençoados. Mas ele está usando como uma aplicação o livro de Isaías e outros profetas também, né, todo o corpo da profecia, né, ele está usando como uma aplicação que também nós, pela graça de Deus, graça e misericórdia de Deus, pudemos, nós, gentios e judeus, formarmos um só corpo, que é a igreja. Mas é uma coisa à parte. Não são bênçãos terrenas, não são bênçãos que aquelas que os gentios vão gozar no milênio, por meio de Israel. Essas são bênçãos da igreja. Ele está usando apenas uma aplicação. Mas Cristo, o que é mais importante em tudo isso, é que por meio de Cristo, Deus atingiu os seus objetivos. E muito mais ainda. Ele, falando de um assunto, né, de bênção terrena, e aqui na terra, portanto, com os judeus e gentios, com Israel e os gentios, e ele estava introduzindo, e Paulo entendeu que aquilo também falava de Cristo numa outra coisa que não tinha sido revelada no Antigo Testamento, a saber, a igreja. Então,
esses versículos são mais abrangentes, né, do que eles parecem aparentemente, mas eles também estão falando, né, diretamente desse assunto que nós estamos estudando nas profecias, falando da bênção dos gentios por intermédio de um Israel restaurado. E que Israel falhou, mas que Deus cumpriu esse propósito, em parte, né, na sua vinda, na sua primeira vinda, e depois, quando ele vier, de fato, no seu aparecimento aqui na terra, ele vai estabelecer isso que os profetas anunciaram. E nesse intermédio, né, nós temos então formada a igreja, que é algo, né, celestial, e tem as suas bênçãos totalmente celestial, e por assim dizer, ela não depende da restauração de Israel para existir. Como se os gentios aqui fossem a igreja, não, porque a igreja não depende da restauração, não dependeu da restauração de Israel para existir. Ela veio a existir pela morte de Cristo, e pelo seu profundo sono Deus tirou então a igreja, mas Israel ainda não está restaurado, e será restaurado, e os gentios que ele fala aqui, tanto em Isaías como em Romanos, serão abençoados por meio de Israel restaurado. Vou enfatizar, os irmãos já falaram, mas esse versículo então no Salmo 80, versículo 8, quando fala trouxeste uma vinha do Egito, não é, né? Israel segundo a carne. Não é a videira verdadeira, como nós vemos lá em João, capítulo 15, porque quando o Senhor está falando aqui, no capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ele não está falando algo que aconteceria após a sua partida. Era a videira verdadeira que Jeová tinha feito subir do Egito. É o Filho, né, sobre a terra. Então esse versículo, Mateus 2,15, cumprindo Oséias 11, quando ele fala, Mateus 2,15 fala assim, esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Essa é a videira verdadeira. Esse é o tal, é ele. É diferente, então, como os irmãos já reforçaram, do Salmo 88, né? Versículo 21. Interessante também esse pensamento, que eu pensava que eram os gentios aqui. E dirás no teu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrar em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes, de onde estavam? Hoje, em Israel, os que ficaram de Judá e Benjamim, e as 10 tribos, as outras 10 tribos estão dispersas. Também foram dispersas, nós vemos que Tiago escreveu as 12 tribos que estão dispersas, mas os que ficaram ali no templo, como nós já vimos, foi Judá e Benjamim, 2 tribos. E quando o Senhor começar a restaurar, as outras 10 tribos que estão dispersas, vai ser estranho para aqueles que estão na terra ali de Judá e Benjamim. E eles perguntam, quem são esses? Que eu não conhecia. Quem criou estes? Fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Quer dizer, o Senhor vai reunir dos 4 ventos, né, 4 cantos da terra, vai trazer os que estão dispersos ali. E pode parecer aos que estão ali, são irmãos também, filhos de Jacó. Onde é que esses estavam? O Senhor traz de volta essas 10 tribos, apesar de parecer estranha para eles, para as 2 outras tribos, mas o Senhor que faz isso. E ele vai conhecer
conhece quem realmente são aqueles que ele vai trazer. E uma coisa que chama a atenção também, em cima do nosso horário, versículo 15, versículo 14, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, né, esse filho que mama, né? Que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Ele está perguntando, pode? Mas ainda, vou dizer assim, ainda que pudesse, ainda que esta se esquecesse, todavia todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, aparentemente desamparada, ela vai confessar ainda que a fidelidade de Jeová é maior do que o de uma mãe para com seu filho que mama. Então, assim, ainda que pudesse acontecer no versículo 15, isso enche o coração da gente também, porque a nossa relação completamente diferente, muito mais próxima, chamando Deus de Pai. Né? Que gozo para nós aqui dessa posição que nós temos, olhando, por assim dizer, para baixo, vendo todo esse cenário, e Deus falando assim, ainda que pudesse uma mãe se esquecer do filho que mama, todavia eu não me esquecerei de ti. E que gozo é para nós, independente das nossas circunstâncias, sejam quais forem as nossas circunstâncias, Deus não está esquecendo de nós. Pai,